Joia. Então vamos começar a responder aquelas perguntas, né? Como é que eu estudo segmento? Como é que eu sei que um determinado segmento está melhor ou pior, né? Então vamos ver as informações. Vamos começar pelo setor de logística, né? Então a logística foi sem sombra de dúvida, né, o segmento mais beneficiado pela pandemia, né? A gente viu um crescimento gigante do e-commerce, né? E do varejo, né? E a pergunta é, será que ele vai repetir esse crescimento? Já adianto, né, que a gente teve um crescimento muito anormal e não, né? Mas vamos olhar esses dados aí com calma. Então, primeira coisa que a gente nota, né, é que este ano, né, todo mundo, o azul escuro é absorção líquida, né, e o azul claro é o novo estoque, né. Todo mundo teve uma absorção líquida positiva, né, o que é bom, né, mas a gente teve uma entrega maior no Brasil do que a absorção líquida. Isso significa que a vacância vai aumentar um pouco. Mas se a gente reparar, quem é que ficou com essa vacância gigante aí? São Paulo. São Paulo só absorveu 40% daquilo que foi entregue, né? Isso aqui é o dado da Builds, né, que a gente encontra no Hlog. Olhando o estoque, né, no Brasil hoje, 53% do mercado é São Paulo, sendo que Minas, né, que tem 8% aí, boa parte é em Extrema, né, que na verdade aqui é para abastecer São Paulo. Então São Paulo ainda é o gigante. Mas a gente vê os outros segmentos, os outros estados brasileiros crescendo o estoque. Isso é bom. A perspectiva é de diversificação. Isso é muito interessante. Né, Pernambuco, que a gente nem via, né, agora aquela região lá de Santo Agostinho, virando um hub de entrega no Nordeste, muito bacana isso. Então a gente está vendo que o setor de logística está se expandindo para o Brasil, apesar de São Paulo ainda ser dominante. Quando a gente olha no relatório da Buildings, né, o que eles têm falado? Né? Houve um aumento da taxa de vacância, como a gente percebeu ali, né, um enfraquecimento da absorção líquida, né, a gente estava tendo nos outros trimestres uma absorção acima de 1 milhão de metros quadrados, que é um negócio absurdo, né, e no último trimestre de 2022 foi 290 mil. Né. Eles falam ainda que 2022 foi o ano de maior entrega de estoque novo, né, e o mercado de logística está passando por essa desaceleração. Né? A gente vai ver que ele levantou voo, né? Foi em voo de cruzeiro nesses últimos 3 anos da Covid aí, foi muito boa para ele. E agora a gente vai ter que observar como é que ele vai pousar. Se vai ter um pouso tranquilo ou se vai ter turbulência aí no caminho. Então, a gente vê que a absorção de espaço nesse último ano ela não acompanhou o volume de entregas como a gente viu ali. Olhando outro relatório, né, da Colliers, né, o que eles falam lá? Que o e-commerce foi o segmento que mais locou no período, né, novidade nenhuma para a gente aqui. Né? No ano acumulado, a absorção líquida foi mais ou menos semelhante à de 2021. Né? A expansão em 2022 foi 17%, uma expansão chinesa, né, um negócio absurdo. Né? E mesmo com esse forte crescimento, a taxa de vacância se manteve em níveis saudáveis, fechando o ano em 11%. Né? Aí eu destaco o seguinte, quem já assistiu vídeos da Builds, né, a Builds fala que a taxa de equilíbrio é em torno de 10%, já a Sila fala que é entre 12% e 15%. Né? Então eu costumo dizer que a taxa de equilíbrio está entre 10% e 15%, mas particularmente eu fico mais com a visão da Sila, porque eu vejo quando a vacância está em 10%, ele tende a ganhar preço. E quando está entre 12% e 15%, me parece uma taxa mais de equilíbrio. Mas óbvio que eu não sou um profissional do setor imobiliário, não sou eu que vou dizer o cara da Builds, ele sabe muito mais do que eu. Tá? É apenas minha visão. No segmento de last mile, né, a vacância está abaixo de um dígito ou não há mais área disponível para alocação. Então veja a importância do last mile. Significa o seguinte, meu amiguinho, você que está aí, você vai fazer o dever de casa, você vai pegar os seus fundos de logística e vai ver quantos fundos eu tenho no last mile, naquele raio até 30 do centro de São Paulo, por exemplo. Quanto mais galpões eu tiver nessa região, mais seguro eu estou. Esse fundo é mais defensivo. Então é daí que a gente começa a pensar no nosso portfólio. Olhando o que mais absorveu, aqui o outro relatório, esse é da Sila, né? Eu peguei naquela apresentação que o Giancarlo fez no Clube FI com o professor Arthur. Né? A gente verifica o seguinte, quem mais absorve é transporte e logística, como é esperado, né? O varejo em segundo lugar, agora a internet subindo para terceiro posto, algo muito interessante. Alimentos caindo, né, de espaço locado, e veículos e peças, que foi quem começou a revolução logística do Brasil ainda na década de 60 para 70, caindo cada vez mais de importância no cenário global. Né?
A gente tinha as nossas montadoras, era o primeiro lugar em logística, em galpão de logística de qualidade, galpão A na época, né? Bom, olhando o preço médio aqui, a gente verifica que no Brasil, de forma geral, a gente tem a taxa de vacância caiu, né, apesar do último ano subiu levemente, né, e o preço está subindo. Mas não é isso que eu quero mostrar desse gráfico. Eu quero mostrar um dado aqui que pouca gente repara. E isso eu vou chamar bastante atenção porque isso é importantíssimo. Como é que o mercado se comportou nos últimos anos? As pessoas olham esses dados e não param para pensar num negócio que é o seguinte. A primeira barrinha é novo estoque, a última barrinha é absorção líquida, tá? Então a gente vê o do meio absorção bruta, esquece ela por enquanto. Só quero saber o primeiro com o terceiro. Então veja bem, em 2016 a gente teve aqui a entrega de novo estoque muito acima da absorção líquida, significa vacância. No ano seguinte, o mercado se corrige, então ele entrega metade do que entregou no ano anterior para ficar perto, esperando uma absorção líquida mais ou menos parecida, mas não houve. A absorção líquida caiu mais ainda. O mercado se corrige de novo no ano seguinte, entrega menos. Só que aí a absorção líquida sobe, dispara. Então o mercado entrega praticamente o mesmo do ano passado. E a absorção líquida subiu mais um pouco. Opa, subiu, ótimo. Então eu entrego. No ano seguinte eu estou entregando. Subo de novo, mas a absorção líquida só dispara. Eu entrego mais ainda, mais do que do ano passado, mas a absorção líquida sobe mais ainda em 2021. Aí vem 2022, a gente vê o contrário do ciclo agora, essa aterrissagem que eu estou falando. Só que o mercado em 2023 ainda vai entregar muito, porque já estava previsto nele, que estava contando com essa aceleração. Mas o que a gente vê é o seguinte, o mercado se corrige de forma rápida na logística, historicamente falando. E esse é o dado que as pessoas pouco percebem nesse gráfico. E é isso que eu quero chamar a atenção da galera. Bom, então, olhando o relatório aí da Sila, né, os grandes tomadores de áreas foram o Mercado Livre, a Amazon, Cooper Cargas e Shopee. Então a gente vê 3 empresas aí do e-commerce, né, e mais o Cooper Cargas aí no meio. E o Nordeste e o Sul, muito legal, isso vem ganhando destaque, que significa diversificação geográfica, muito importante para a gente ter mais estabilidade no setor, ter mais segurança no nosso investimento. Olhando ainda um outro relatório que eu peguei da Colliers, que eu queria saber, e aí, e ano que vem, que é este ano, né, 2023, como é que vai ficar? Então a Colliers fala que a previsão de entrega para 2023 é de 2.580 mil metros quadrados, veja que o Sudeste vai ficar com 82% do total, e olha o destaque que me chamou a atenção, qual é a região que vai ganhar muito espaço? Guarulhos, né, praticamente dentro de São Paulo, dentro da mancha urbana lá de São Paulo, né, da grande São Paulo, vai ganhar 500 mil metros quadrados. Guarulhos está largado, porque tinha galpões tipo B, que ninguém quer, está renovando lá. E Guarulhos, pô, é ótimo para entrega, chega lá no aeroporto do lado, recebe a carga, entrega na cidade imediatamente. Então, para Leste Maio, é um local perfeito. Então, vamos olhar o nosso maior mercado agora, São Paulo, né? Se você olhar nos últimos 10 anos, né, a gente vê que teve um crescimento de 84%. Compare com o PIB, veja que diferença. Né? Óbvio que a gente estava muito mal em termos de galpões logísticos, por isso teve esse crescimento abissal. Mas é um crescimento muito importante. Então, esse setor está se consolidando, está gritando para a gente. Eu estou me consolidando como um segmento importante no mercado imobiliário. Falando dos dados da Buildings, né, o estoque nacional ele cresceu 27% desde 2020, na crise. Então, veja que coisa fantástica. Né, como é que o logística foi afetada beneficamente pela Covid, né, atingindo 31,6 milhões de metros quadrados em condomínios logísticos, né, e o segmento, é isso que eu falei, visão da Buildings aqui também, se consolida como um dos principais do mercado imobiliário. Olhando outro dado dela aqui sobre São Paulo, a gente vê o quê? Em azul escuro aqui está a média de preço por metro quadrado e em verdinho aqui a vacância. Então a gente vê que a vacância vinha caindo, né, acelerou durante a Covid, né, com exceção desse último ano que subiu levemente por cento, levemente em porcentagem de 12,5% para 13% no último ano, uma vacância ainda bastante saudável, na minha opinião. Né, e o preço está subindo. Olhando outro dado que é importantíssimo, né, como é que está a vacância por micro-região? Né? Isso aqui é importante, a gente vê o quanto que os fundos imobiliários de logística que estão dentro do raio 30, né, têm baixa vacância e ganham preço. Quanto que é importante eu tentar contar no meu fundo imobiliário qual é o percentual
dentro daquela mancha urbana que eu estou entregando. Quanto mais perto, mais seguro eu estou. Então, olha lá, reforçando essa afirmação, dentro do raio 30 de São Paulo, a vacância em 8,48%. Quando a gente vai para o raio 30, 60, vacância de 13,23%, uma vacância ainda baixa, né, que ganha preço. Quando você vai para a vacância acima de 60 quilômetros, em 20,37%. Então, como eu disse, aí dever de casa para todo mundo, verificar no seu fundo imobiliário qual é a porcentagem que você tem dentro desse raio 30 no seu portfólio. Bom, e a BIOS termina, né? Eu botei isso aqui em tabela, eles estavam em afirmações lá, eu achei que assim fica melhor, né? O aluguel dentro do raio 15 de São Paulo, a gente vê locais que ultrapassam R$ 40 por metro quadrado. A vacância nessa região em 8,22%, muito baixa, né? E ela caiu 59% desde 2021. Olha que absurdo de queda. Né? E de que a gente está falando nesse raio 15, para vocês saberem? Eu estou falando da capital, de Guarulhos e do ABC, né? Que é a região chamada de Leste Maio pela gente aqui. Do raio 15 a 30, de 30 a 60, a gente vê que o preço pode chegar a ser maior do que R$ 25 por metro quadrado. Ele está com um volume de vacância menor que 10%, né? E a gente está falando de que regiões? Estamos falando de Guarulhos, Barueri e Cajamar. Inclusive, vamos falar um pouco do problema de Cajamar. Acima do raio 60, né, o preço é muito variável, não dá para fazer uma média, a média não significaria nada, tem regiões com preço muito mais alto que outras, mas a vacância já está em 22%. E de que regiões nós estamos falando? Das cidades mais próximas ali, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, e regiões um pouco mais distantes, como Ribeirão Preto, Bauru e Piracicaba. Tá? Bom, falando de preço, né, isso aqui, se eu não me engano, da Sila, sim, está aqui em cima da Sila, a gente verifica claramente a diferença de preço. Né? Então, aqui dentro da mancha urbana de São Paulo, né, o ABC, Guarulhos, né, e engraçado que Barueri se mete aqui no meio, né, e São Paulo estão com os preços mais altos. E o que está com preço baixo? Ribeirão Preto. Né? E a gente tem dois problemas aqui, Piracicaba e Vale do Paraíba, né, com preço baixo e vacância alta. Tá? Então veja quanto que é defensivo você está dentro da mancha urbana de São Paulo. Você tem, além de mais preço, óbvio que o imóvel aqui também é mais caro, né? Não significa que o seu dividend yield aqui é maior, de vez em quando é até menor, porque o preço é mais caro, mas você está seguro, isso aqui é defensivo. Então isso é importante na hora de você montar seu portfólio. Esse gráfico aqui eu trouxe só por um motivo. Tá? Se você olhar o quarto trimestre de 2021, quarto trimestre de 2022, um ano depois, praticamente todas as regiões de São Paulo, né, ou mantiveram nível de vacância ou diminuíram. Quem é a exceção? Exceção é Cajamar, que aumentou a vacância. Tá? E por que aumentou a vacância? Né? Aumentou a vacância por alguns problemas. O primeiro, e considero menos importante, a região está ficando com um pouco de excesso de tráfego, né? Então a gente está vendo pequeno congestionamento nessas regiões, pequeno para São Paulo, né? Porque Brasília é o Deus nos acuda. Né? E o segundo motivo, que é o mais importante, né, o Giancarlo falou isso até na live, já tem clientes reclamando da queda das constantes apagões na região. Isso é muito sério. Né? O e-commerce não pode ficar sem energia elétrica. E aí você tem que investir em geradores, em combustível, isso em duplicação de no-breaks, né? Isso eu conheço bem, porque meus servidores não podem parar. Isso é caro. Né? Você tem um sistema duplicado, então isso aqui é caro. Tá? Então, o Cajamar está perdendo importância no nosso mercado, antes chamado da Faria Lima do segmento de logística. Tá? E a gente vê isso aqui, ó. Olhando a vacância, Cajamar está com vacância de 15,27%. Né? Uma vacância já no limite aí do que seria um equilíbrio. Né? E a gente vê regiões que estão pela hora da morte aqui. Piracicaba com 31% de vacância, né? E Vale do Paraíba com quase 40% de vacância. Né? Enquanto isso, você pega o Grande ABC, vacância 4,35%. São Paulo, vacância de 12,57%. Né? Mesmo Campinas, né, com 9,50%, sendo que Campinas é depois de Cajamar. Né? Então, a gente vê que tem alguma coisa errada aí em Cajamar. Tá? Esse gráfico aqui eu trouxe para vocês observarem principalmente o seguinte, o quanto que o preço disparou depois da Covid, o quanto que a Covid foi benéfica para o setor de logística. Então, a Covid não foi ruim para todo mundo. Logística se beneficiou muito disso.
Quando a gente olha quem mais absorveu, eu esperava que ia terminar o ano com Cajamar, o grande campeão. E não é. Cajamar, que tem o estoque de Cajamar, é igual ao estoque de todo o estado do Rio de Janeiro, 2,5 milhões de metros quadrados. Tá? E não é, não foi. Né? A região que mais absorveu foi Barueri, para minha surpresa. Tá? Então, assim, a minha conclusão sobre o segmento de logística, né, é que a gente está passando por um momento de inflexão. A gente vai ter, não só este ano, como o ano que vem, observar o quanto que vai ser entregue de novo estoque, e isso vai definir como é que os preços vão correr daqui para frente. Se a entrega a gente diminuir em 2024, né, em relação a 2023, a gente vê que o setor vai se adequando e a gente vai ter um pouso tranquilo para continuar para frente. Por outro lado, se a gente observar uma aceleração da entrega, né, a gente vai ver o contrário, o segmento de logística começar a perder preço por metro quadrado. Então, essa é a minha conclusão. Então, aproveitar e passar a palavra, já que eu falei muito, né, para o nosso amigo Bernardo e o Dani aí comentarem. Cara, sensacional, né? Esses dados, é o que você falou, né? Esses caras pagam caro para ter esses dados, divulgam para a gente nos relatórios e faz muito sentido a gente estar observando, né? Algumas coisas assim, pincelando, né? A gente vê Piracicaba, região do Vale, enfim, regiões industriais, né? Então, regiões industriais, elas retraíram demais. Então, eram segmentos que tomavam bastante galpões, né? Então, indústria automotiva, por exemplo, então, sofreu demais e aí mostra isso, né? Mostra a vacância nessas localidades, né? Você tocou num ponto muito importante, né? O que vai ser entregue, qual que é a perspectiva de futuro, né? E interessante que nessa live que você fala, e claro, né, quem gosta de fundos imobiliários, quem gosta desses dados tem que assistir. Nessa live o Jean fala isso, e numa live recente lá do Bolsoni, do LVBI, ele também comenta, né? Embora sempre a gente ingresse num novo ano com a perspectiva de entrega muito grande de metros quadrados de condomínios, de galpões, o que acontece? As empresas, elas munidas desses dados, elas conseguem segurar mais, muito vendo do que aconteceu no setor corporativo, né? Quando a gente teve aquele excesso de oferta. Então, o cara entra o ano, por exemplo, 2023, falando, olha, a gente vai lançar, vai vir com tudo esse ano, e aí a empresa, né, como a Colliers, a Buildings, consolidam esses dados, olha, a perspectiva é lançar 2,5 milhões de metros quadrados aí, pô, você fala, caramba, vai vir essa quantidade toda de metros quadrados, pô, vai explodir a vacância. Mas aí os caras, eles testam, né? Opa, não tá para tudo isso, né? Ano passado a gente já teve aí essa absorção líquida, né, inferior pela primeira vez nos últimos anos, então eles já seguram mais, né? Então você tem ali um land bank, né? Tem ali os terrenos, as localidades, e de fato eles começam a segurar. Outro ponto que eu quero pincelar, né? Você tocou muito sobre a questão de novas regiões, né? Tem vindo, isso tem sido muito importante, diversificação geográfica. Tem regiões que não tem, né? Não tem oferta de galpão AAA, né? Então, a gente viu a consolidação lá na região do Cone, né? Lá no Pernambuco, e isso tem sido bastante interessante, porque os aluguéis são caros. Porque é aquilo, ou você aluga esse espaço, ou você não tem outro para alugar, né? Então, tem sido interessante também. Acho que é legal, você tocou bastante, né? Faz o dever de casa, olha aí sua carteira, onde é que está o raio 30, mas também olha lá, de repente, quem está localizado lá no Pernambuco, o que tem em volta daquilo ali? Se o cara sair daquele ativo, né? Claro, o LVBI agora passando por problema lá da Americanas, né? No ativo Aratu, região de Salvador. Será que tem reposição para aquele ativo? Tem um mercado que está em forte expansão e não tem tantas áreas assim, né? Acho que esses pontos são bem bacanas da gente observar. Outro dado relevante, né? Os ativos de logística, se a gente observar, eles estão negociando de fato abaixo do preço de reposição, né? O que a gente não via até o ano passado, né? Da queda expressiva que veio, eles ainda estavam um pouco acima do preço de reposição. Esse ano, realmente, a gente vê isso de modo claro, né? Porque tem repasse inflacionário, tem reajuste de NPC e tudo mais, e a gente tem acompanhado bastante de perto. Então, acho que o segmento de logística, né, como você bem falou, tem se consolidado muito forte. E acho engraçado, olha, e até Dani, queria passar para vocês isso, porque quando eu vim, né, aprendi fundos imobiliários, eu gosto muito disso, né? O mercado ele evolui demais, né? O mercado ele vai mudando, ele é dinâmico, né?
às vezes a gente vem com algumas teses prontas e fala, pô, cara, isso aí valia realmente, né? Onde eu quero chegar, né? Antigamente a gente falava assim, pô, eu coloco um spread muito baixo aqui para alocar em shoppings, né? Segmento mais resiliente, shopping está sempre ocupado, todo mundo quer ocupar, né? Loja de shopping e tudo mais, beleza. E aí, venho para um segmento de lajes corporativas, a região Prime é um spread também amassadinho. Aí a gente sai um pouquinho das regiões mais Prime, a gente aumenta um pouquinho esse spread. E logística sempre teve um spread um pouquinho mais avantajado. Por quê? Porque tinha risco, tinha vacância, né? Durante muito tempo, eu estou tentando falar rápido para dar espaço para todo mundo, mas durante muito tempo a gente tinha aquele famoso jargão, né? Logística há 10 anos, o preço do metro quadrado é R$18, né? Ninguém aluga mais R$18. Aí, quando vinha um fundo falava, estou alugando essa região aqui em Extrema a R$20 metro quadrado. Caramba, o cara conseguiu repassar, tá fantástico. Hoje, cara, a gente já fala aí de 22, 24, e felizmente, graças a Deus, né? O repasse chegando e, óbvio, né? Chegando na nossa renda também. Então, onde eu quero chegar com isso? Será que daqui para frente, com essa consolidação da logística, será que o spread que a gente vai ter que exigir do segmento vai ter que ser um pouquinho menor? Será que é por isso que o mercado hoje está jogando tanto essas cotas para baixo? Porque continua exigindo aquele spread lá de 2017, 2018 e hoje não faz mais sentido? Enfim, quero passar essa bola para vocês. Dani, complementa aí, dá seu show, porque você de dados sabe tudo também. Cara, eu tô concordando com o William aqui, isso aqui é uma aula, né, assim, então já deixa o like aí, pessoal, mas assim, vou falar rapidamente também, porque isso aqui dá pra gente conversar muito, assim, mas eu tava refletindo da apresentação da lei, do seu comentário, B, é que uma hora eu acho que a conta chega, sabe? Eu sempre falo sobre gestão fiscal, juros aqui no canal, né, o cara super chato, cabelo de ladinho aqui, mas eu acho que mas eu acho que uma hora chega, porque, né, que nem o Ale estava mostrando aí, ele falou assim, olha a importância, por exemplo, da Amazon. Aí, enquanto ele estava falando, eu abri aqui no site, a Amazon tem prejuízo multibilionário, né, assim, ou seja, né, e não apenas no Brasil, pelo cenário macroeconômico, mas pelo cenário total, né, assim, do mundo que está passando. Mas olha para o Brasil, como é que está a situação do varejo hoje em dia no Brasil, né? Assim, imagina você na pele de um varejista. Assim, né? Eu estaria com meu cabelo todo branco, já tenho um cabelo um pouco branco, assim, já estaria todo branco, assim. E o mercado é todo conectado, né? Assim, então, por exemplo, você pega varejo com logística, é super conectado, né? Como o Ale mesmo mostrou. Então, o pessoal às vezes olha, por exemplo, juros e tal, às vezes, por isso que eu sempre falo da conexão do mercado, é tudo intercorrelacionado. E olha que eu não sou imparcial em relação à logística, eu gosto bastante do mercado, né? Eu acho que eu gosto até mais de logística do que outros setores, mas a gente tem que entender que uma hora a conta chega. Então, juros altos como eles estão hoje no Brasil, na minha opinião, não apenas na cota no mercado secundário, que vai amassar mesmo, né? Mas isso aí prejudica o empreendedorismo, inclusive na área do Ale, da tecnologia, né, Ale? Isso aqui não está aí para não deixar mentir, né? As empresas de tecnologia estão sofrendo muito na Bolsa, por exemplo. Então, eu acho que uma hora a conta chega, né? Eu acho que a gente vai ter que chegar no equilíbrio no longo prazo, porque não tem setor tão resiliente que aguente, né, um cenário de estresse por muitos e muitos anos, né, como a gente vê no Brasil. Então, todos os setores, no longo prazo, eu acho que eles impactam, com o que o Ale também falou, com o crescimento do PIB. Alguns são mais rápidos, né? Você pega, assim, lajes, shoppings, para mim, é muito mais rápido. Endividamento, etc e tal. Mas todos eles, a gente depende do crescimento do país no longo prazo, né? Mas, assim, uma aula. Parabéns, Ale. Maravilha, muito bom ouvir vocês aí. E só completando, né? Aí já entra na parte da diquinha, né? Mas é aquilo, interessante. O Ale falou muito de Cajamar, né? Como a região já começa a ter uma de fato super oferta, né? A gente pensa um pouquinho mais à frente ali. Eu sou de São Paulo, então de São Paulo, estado, né? Mas tem uma facilidade, né? Um pouquinho mais à frente tem Cabreúva. Então, lembrando aí, já começa a fazer as conexões. Tem um ativo de desenvolvimento no LVBI em Cajamar, tem um ativo de desenvolvimento no KNRI em Cabreúva, se não me engano, tem um ativo de desenvolvimento em Cajamar também no XPLG. Então, tudo isso para a gente observar, pô, tá começando a sobrar um pouco aí de galpão, né? Como é que vai ser daqui para frente? E para fechar, eu estou falando demais, né? Mas para fechar, na live do gestor do ALZR, cara, achei sensacional ele falando um pouquinho sobre o Fábio.
sobre o AURB, né, o fundo que eles estão lançando lá de renda urbana e tal, que ele fala um pouquinho dos ativos que estão na franja da cidade, né, ele fala sobre isso. Então, os ativos de fato do last mile, ele até dá uma cutucada em outras casas, né, isso aqui 30 quilômetros de São Paulo não é last mile. Last mile é o cara da última entrega mesmo, o último toque, o cara que vai pegar no galpão e entregar. O cara do Uber lá dentro do galpão. Exato, né? O gestor lá do Helg 11, ele usa um termo muito interessante, né, Marcelo? Que é o galpão infield, né? O galpão já dentro da cidade. Então, esse galpão é espetacular, né? Pô, de repente você está ali próximo a uma via expressa, sensacional para uma entrega dentro do próprio dia. Então, tem tudo isso que vai envolver também, né, a dinâmica dos fundos imobiliários.